Meus caríssimos irmãos, meus amigos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estamos de volta com muito prazer, com muita alegria, para levar a todos vocês a mensagem verdadeira do Evangelho de Cristo Jesus, que, segundo escreveu o apóstolo Paulo, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Meu irmãozinho, meu amigo, onde você está neste momento, receba a bênção de Deus com esta saudação. A paz do Senhor Jesus para todos. Meus irmãos, meus amigos, que bom que vocês já se inscreveram em nosso canal, o canal Ide Pregai Pastor Jairo Freitas. Mas se você, amigo, por uma razão qualquer, ainda não se inscreveu, eu lhe peço em nome de Jesus, inscreva-se, compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário e aproveite e faça o seu pedido de oração. Deixe o seu like, o seu joinha e dê aquela apertadinha no sininho. Deus vai lhe recompensar. Fique conosco até o final deste vídeo e vai ser uma bênção. O tema da mensagem de hoje: saia da janela. Engraçado, não é? Esse tema, pois é, saia da janela. Pastor, onde está escrito isso? Alguém caiu da janela, pastor? Pois é. Abra aí a sua Bíblia no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que é o 5º livro do Novo Testamento. O único livro histórico do Novo Testamento. Atos capítulo 20, a partir do versículo 7. Preste bastante atenção. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão, o comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Muito bem. Meus irmãos, meus amigos, este fato aconteceu na 3ª viagem missionária de Paulo. Ele estava aí na região da Ásia Menor, que hoje é a Turquia. Este acontecimento se deu na cidade de Troade, que ele faz parte deste país hoje chamado Turquia. Paulo esteve ali, em Troade, partindo da Macedônia. Paulo, ele sempre saía para suas viagens a partir de Antioquia. Antioquia, para quem não sabe, é uma cidade da Síria. Esta cidade foi fundada por Seleuco, no final do 4º século antes de Cristo. Seleuco era um dos generais que sucedeu Alexandre o Grande, que foi quem fundou o Império Grego. Ele era filho de Filipe da Macedônia. Muito respeitado, Alexandre o Grande. Morreu jovem, 30 anos aproximadamente ele morreu. E na sua sucessão, o Império Grego foi entregue com a morte de Alexandre o Grande. Dê um minutinho só aqui.
Obrigado. Muito bem, prosseguindo. Com a morte de Alexandre o Grande, 4 generais o sucederam. Licíaco, Lisandro, Seleuco e Ptolomeu. E foi este Seleuco que foi o fundador desta cidade, Antioquia, em homenagem a um homem muito mau chamado Antíoco Epifânio. Muito bem. Isso aqui, meus irmãos, é história para a gente chegar a entender por que Paulo chegou onde chegou. Então, nessa terceira viagem, ele chegou em Troade. É interessante que por onde ele passava, ele era perseguido, Paulo. Muito. Foi muito perseguido, surraram ele, jogaram uma vez ele fora da cidade, dado como morto. E ele, depois que o povo foi embora, ele se levantou e entrou novamente na cidade. Era assim. E, claro, teve que fugir para não ser surrado outra vez. Então, chegou a Troade. Era aqui para nós um dia de domingo. Lá em Troade, à noite, primeiro dia da semana no calendário judaico, era dia da Santa Ceia. Paulo então começou a ministrar a palavra. E diz aqui o texto, aqui no capítulo 20, a partir do versículo 7, que foi lido, um jovem chamado Eutico foi para o culto. Agora imagine só, era um prédio de 3 andares, Eutico se sentou na janela, quem sabe para pegar aquele ventinho, né, lá no alto. E o que aconteceu? Antes do partir do pão, naquele momento sublime de uma santa ceia, diz o texto aqui que Eutico teve um profundo sono e caiu lá do 3º andar e morreu. E diz o texto aqui que houve um alvoroço. Já pensou? Um jovem caiu lá do 3º andar e morreu na hora. Paulo desceu lá do púlpito, diz aqui o texto que ele desceu, e eu presumo que era um púlpito, era um altar. Chegando, o jovem estava morto, ele se deitou sobre o morto, certamente fez uma oração e disse: fiquem tranquilos, que a vida está nele. Quer dizer, ele está vivo. Ele ressuscitou, porque o texto diz que ele morreu. Diz ou não diz, pastora Sara? Diz. Então, leia o versículo aí que diz onde diz que ele morreu. Qual é o versículo? Eu vou ler aqui todo ele. Então, leia. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Morto! Ele estava morto. Paulo foi, se deitou sobre ele e certamente, o texto não diz, mas eu presumo que ele fez uma oração, porque ele estava lá pregando a palavra. Deus, o mesmo Deus que ressuscitou Lázaro, que já tinha morrido há 4 dias, já havia sido sepultado há 4 dias, entrou em ação e aquele jovem ressuscitou e foi grande a alegria naquela noite daquela igreja. Paulo voltou para o altar, distribuiu a Santa Ceia e continua pregando até o amanhecer do dia. Que maravilha! Pastor, mas o que isso tem a ver comigo? Estou ouvindo esta mensagem, esta palavra, tem tudo a ver, amigo. Como é que uma pessoa vai para um culto e se assenta na janela, lá no 3º andar do prédio? Será que ele foi mesmo para participar do culto ou foi apenas para assistir ao culto? Há uma diferença. Há muitas pessoas
que vão para uma reunião na casa de Deus para um culto, que só o corpo está lá, mas a cabeça está lá fora. Outro dia, isso aqui aconteceu, que eu vou falar. Fui para a igreja, era à noite isso, eu e a minha esposa. Fiquei assentado do lado de um rapaz, um jovem. Ele passou o culto inteiro no celular. Faltando assim uns 5 minutos, quando ele percebeu que já estava terminando, ele levantou e foi embora. Quer dizer, aquele jovem, o jovem que eu estou falando aqui, na verdade ele não foi para o culto. Ou então, se ele foi para o culto, ele se sentou na janela. Está entendendo, amigo? É como se ele estivesse lá no 3º andar, sentado na janela como Eutico. Outra coisa, eu acredito que tinha hora que ele olhava para dentro e olhava para fora, vendo o que era que estava passando, o que era que estava acontecendo lá fora. Quer dizer, a mente dele estava dividida. E num profundo sono. Olha só. Pegou no sono por quê? Porque ele não estava ligado na mensagem que estava sendo pregada. E por isso ele adormeceu. Então tem muitas pessoas que vão para a igreja, mas estão dormindo. Dormem na igreja. Por quê? Porque não estão interessadas naquilo que está sendo ensinado lá no púlpito da igreja. Então tem que sair da janela. Também nas igrejas térreas, geralmente as igrejas têm janelas ao lado, não é assim? Aí na hora do culto, aquele acúmulo de pessoas, ao invés de entrarem na igreja para orar, para receber a bênção de Deus, para ouvir a palavra, a pessoa fica lá do lado de fora, só bisbilhotando. O que vai acontecer? Não é assim? Pois é. Então Deus hoje está falando com todos nós que nós devemos sair da janela. É para entrar. É para descer da janela. É para ficar no nível onde a palavra de Deus está sendo pregada. Muitos continuam vivendo como Eutico, olhando para dentro e para fora. E a Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. A 2 senhores. Então, olhe para Jesus. Saia da janela, olhe para Jesus. Fixe o seu olhar em Jesus. Está escrito lá no capítulo 12 da Carta aos Hebreus que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Não é para ficar na janela, olhando para dentro e olhando para fora. Não, é olhando para Jesus, pois ele é o autor e consumador da nossa fé. Outro detalhe interessante do texto, pastora Sara, aqui, o milagre aconteceu, mas Paulo parou. Parou? Não. Ele não parou, ele continuou o trabalho. Porque o propósito dele naquela noite era pregar. E ele continuou. Ministrou a Santa Ceia e a mensagem foi longa até o amanhecer do dia. Depois ele foi embora para Assós, que era uma cidade também. E olha, diz o texto que ele foi caminhando. Hoje eu pesquisei. 58 quilômetros de Troade para Assós. Já pensou? Caminhar? Os companheiros dele foram pelo barco, foram pelo mar, porque Troade era um porto, um dos portos da Turquia, naquele tempo, da Ásia Menor. E ele foi, então, andando. Já pensou? Andar 58 quilômetros? Deve ter
demorado uns 10 a 20 dias para chegar. Então, meus irmãos, Deus, ele fala conosco de várias formas. E hoje a ordem dele, para mim e para você, é que nós devemos sair da onde? Da janela. Nós precisamos nos posicionar. Quem está na janela está cocheando entre dois pensamentos. Então, por isso, nós precisamos nos posicionar. O nosso lugar certo é na presença de Deus e não na janela. Pastor, então eu quero estar na presença de Deus, porque na presença de Deus há salvação, a cura divina, a libertação, a transformação, há o poder de Deus se manifestando. Amém? Eu quero orar por você que ouviu esta simples mensagem e que, quem sabe, até hoje você viveu na janela, mas o Espírito Santo está falando, saia da janela e vá para a presença de Deus. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas que ouviram a tua palavra e que certamente entenderam. Houve um milagre? Houve sim. Por quê? Porque o Senhor, onde o Senhor está, há milagre. Há milagre físico, mas o principal milagre é na alma. E certamente, com a pregação da palavra, muitas pessoas saíram dali preparadas para continuar a jornada na terra. Paizinho, eu te apresento agora os nossos irmãos, os nossos amigos, aqueles que foram tocados por esta palavra hoje, que estão tomando uma decisão, aqueles que nunca te aceitaram, que estão te aceitando agora, Paizinho, perdoa os seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todos permaneçam firmes até o dia da tua vinda, assim seja. Amém. Vamos orar aqui pelos pedidos de oração. O mesmo Deus que curou Eutico, ele vai curar você agora. Você crê? Milagre vai acontecer, porque Deus não mudou. Pai, em nome de Jesus, te apresento todos os nossos irmãos e amigos que estão conosco até agora, que estão orando comigo agora, pela fé, Paizinho, no teu nome que está acima de todo nome, eu te peço. Libera a bênção da cura agora, a bênção do milagre. Milagre para curar o corpo, milagre para curar a alma, milagre para libertar o oprimido, milagre para abençoar todas as famílias que estão orando comigo agora, Paizinho. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Mas antes, vocês gostaram da mensagem? Tema inédito, não é? Sai da janela. Pois é. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Está bem assim? Deus vai lhe recompensar. Pela graça de Deus, estamos colocando um ponto final em mais um vídeo. Espero vocês em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!